Olá, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar. Eu sou Michele Munarete. Eu já tinha falado com vocês, mas hoje eu quero relembrar. Eu parei de falar do livro As Sete Igrejas do Apocalipse, Qual Delas é Você? Uma visão cristã sobre o comportamento humano. Como eu já havia falado, o livro é um estudo sobre o comportamento humano baseado nas características da igreja do Apocalipse bíblico. Eu já havia dito e vou relembrar, eu deixei uma degustação do livro até o capítulo 4 no site do Projeto Orar Sem Cessar. O e-book está disponível no site da Amazon, o link para você adquirir já está disponível no nosso site. E para quem quer o livro com capa comum, esse aqui, basta enviar uma mensagem através do site do Projeto Orar Sem Cessar. E para quem nos acompanha em outro país, o livro com capa comum já está disponível também no site da Amazon. Bem, nós estamos estudando o livro de Atos, né? O valor intrínseco do livro de Atos. Nós estamos estudando partes por parte, porque o livro é bem grande e eu não quero fazer um estudo muito prolongado para que fique fácil de entendimento. Na aula passada, nós falamos sobre a perseguição e dispersão da igreja, o evangelho entre os samaritanos e a conversão de Saulo. Hoje a gente vai entrar sobre essa fundação da igreja gentílica, com a conversão de Cornélio. Vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo sobre os gentios, os discípulos em Antioquia. Bem, a igreja foi fundada depois de Pentecostes, né? Era composta ali exclusivamente, naquela época, nessa fundação da igreja, apenas por judeus. Apesar do Senhor Jesus ter dado como mandamento a evangelização por toda a terra, a princípio não houve ali tentativas no sentido de evangelizar os gentios, né? Eles ficaram entre eles. Como já sabemos, os judeus nutriam certo preconceito ali com a sua religiosidade e eles consideravam os outros povos como impuros. Os primeiros crentes foram judeus e o Senhor precisou trabalhar na mente deles, começando pelo apóstolo Pedro, para neutralizar essas antigas tradições e costumes. O que bem sabemos, lendo a Bíblia, que não foram poucos os debates sobre circuncisão, incircuncisão e outras leis de Moisés. As primeiras questões que os judeus precisavam aceitar era que os gentios, que até então eram impuros aos olhos deles, agora estariam em pé de igualdade com os mesmos propósitos, participando de todas as promessas, assim como os próprios judeus, inclusive a salvação. Depois, os crentes judeus, né, deviam aceitar ali ter essa comunhão, convívio com gentios, pois é, eles não estavam ali conforme a lei. Então, para eles era um complicado mesmo. O Senhor precisou sanar ali essas dúvidas. E o que o Senhor fez? Maravilhosamente preparou um gentio, que é o Cornélio, nós vamos entrar agora falando um pouco dele, e preparou também o apóstolo Pedro para que aceitasse o Cornélio, porque Pedro também era um judeu e que também guardava as leis ali de Moisés, né? Cornélio foi um oficial do exército romano em Cesareia. Ele era um gentio temente a Deus e por isso deve ter sido o primeiro gentio que o Senhor planejou receber ali a mensagem do evangelho. Cesareia é a capital da Judéia, era uma cidade costeira do mar Mediterrâneo e ficava a cerca de aproximadamente 100 quilômetros de Jerusalém. A cidade também estava localizada a cerca de 48 quilômetros de Jope e a 37 quilômetros de Monte Carmelo, construída por Herodes o Grande. Na cidade morava o governador romano e em Cesareia também ficava ali o comando geral militar da província. A corte da qual Cornélio era centurião era, segundo se pensa, os estudiosos dizem, a guarda do próprio governador. Por isso, Cornélio deve ter sido um dos homens mais importantes da região. No livro de Atos, Lucas descreve Cornélio como um homem devoto, temente a Deus, ele, não só ele, mas ele e toda a sua casa. Lucas relatou que Cornélio dava esmola e que era um homem de oração. E em uma de suas orações, Cornélio foi surpreendido ali por um anjo em visão, dizendo que as orações dele, os atos dele de caridade, as esmolas que ele fazia, estavam sendo registradas diante do Senhor. E nessa aparição, Cornélio foi instruído a enviar mensageiros a Jope, onde se encontraria ali Pedro, que teria a palavra certa que o conduziria à salvação que ele tanto ansiava, né, pela qual ele orava. Igualmente, o Senhor fez a mesma coisa com Pedro, né? Estava ali preparando Pedro para receber Cornélio. No livro de Atos, no capítulo 10, dos versículos 9 a 16, está escrito:
E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, dizendo: Pedro, levanta-te, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Pedro não entendeu de imediato a visão que o Senhor tinha dado a ele, mas quando os mensageiros de Cornélio chegou ali à porta da casa onde ele estava hospedado e lhe contaram a respeito da sua missão e de como o anjo do Senhor também tinha orientado a Cornélio, né, para enviar ali os mensageiros para falar com Pedro, Pedro então não teve mais dúvida. E claro que se não fosse pela visão que o Senhor havia dado a Pedro, ele só pela palavra daqueles mensageiros, de maneira nenhuma atenderia o pedido de Cornélio. A religiosidade era forte na sua vida, porque ele fazia parte ali também dos costumes dele, né? Pedro também era judeu, mas Pedro era obediente a Deus. Então ele foi a Cesareia e pregou a palavra não apenas a Cornélio, mas também a toda a sua família. E a palavra diz que grande parte ali dos amigos de Cornélio foram convertidos e cheios do Espírito Santo. Na casa de Cornélio, o Espírito Santo repetiu a graça como em Pentecostes, se derramando sobre eles, os gentios. Assim, Cornélio e sua família foram aceitos como membros da igreja, sendo ele e sua casa as primícias para Deus no mundo gentio. Isso deve ter acontecido uns 5 a 10 anos depois dessa fundação da igreja ali em Jerusalém, talvez lá pelo ano de 40 depois de Cristo. E que isso contribuiu para a fundação da igreja em Antioquia. Mas não pense que foi fácil. Pedro, depois de batizar ali Cornélio, ele teve que se justificar ali para os seus os membros da igreja ali, né, os crentes judeus, por que ele batizou Cornélio? Porque, segundo está escrito na palavra, no capítulo 11, está escrito assim: E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Os judeus até poderiam se reunir com os gentios se eles assumissem a sua religião e se circuncidassem. Eu não sei se por orgulho, devido à falta de compreensão das escrituras, né, ali do Antigo Testamento, para os judeus era difícil aceitar alguém que fosse fora, que não cumprisse ali com os mesmos ritos que eles. Porque para eles, os judeus, a inclusão aconteceria se os gentios também passassem por esse ato da circuncisão, pois ainda não tinham entendido que o princípio da fé com a qual agora eles se relacionariam com Deus através de Jesus era com a fé e não com o cumprimento das leis de Moisés. Mas os judeus foram ensinados, né, que para agradar a Deus, necessariamente eles deveriam ser cumpridores da lei. Por isso essa interpretação errônea, né, que o Messias seria uma manifestação política e não de fé. Pedro então relatou ali todo o ocorrido para os crentes judeus, né? Desde a visão que o Senhor deu a ele em Jope, destacando ali as palavras do Senhor que quando Deus falou com ele, o que Deus purificou não chame imundo, e explicou também a descida do Espírito Santo na casa de Cornélio. Para Pedro ficou claro que havia chegado a hora dos gentios ingressarem na igreja de Deus, pois mediante a obra de Cristo chegou o momento não de haver mais essa distinção entre judeus e gentios. O Senhor estava trazendo ali uma plena comunhão entre judeus e gentios, explicando, né, sobre estarem juntos nos seus lares, nas refeições também. A gente veremos um pouco mais sobre essa quebra desse rito, né? Porque os judeus tinham esse negócio de não comer com gentios e todo um rito deles ali, mosaico. Paulo vai explicar um pouco disso lá no capítulo 15, sobre circuncisão e circuncisão. Paulo vai entrar e nós vamos estar estudando isso um pouco mais à frente. O Espírito Santo, né? O Senhor ali, o Espírito Santo,
desceu sobre os gentios na casa de Cornélio, selando ali essa comunhão entre judeus e gentios. No livro do profeta Joel, há uma profecia de que o Senhor haveria de derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Esse evento, desse derramamento do Espírito Santo, começou lá em Pentecostes. Logo em seguida, nós estudamos na aula passada que também o Senhor, o Espírito Santo se cumpriu, se derramou ali na vida dos samaritanos quando Filipe pregou para eles e João e Pedro impuseram as mãos sobre os samaritanos. Poucos anos depois, o Espírito Santo mais uma vez foi, derramado agora sobre os gentios quando ouvia as palavras de Pedro na casa de Cornélio, conforme nós lemos ali no livro de Atos, no capítulo 10, dos versículos 44 a 46. E dizendo ainda essas palavras, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Esse derramamento do Espírito Santo marcou o nascimento da igreja entre os gentios. Podemos perceber aqui o cuidado do Senhor, com o seu plano de salvação para todos os povos, para que não ficasse desacreditado logo ali no início, pelos judeus crentes. Pedro foi com alguns irmãos a Jope, a casa de Cornélio. Esses irmãos seriam as suas testemunhas oculares de tudo que aconteceu ali naquele lugar. Foram, pois, esses homens que se admiraram, porque também sobre eles, os gentios, ali na casa de Cornélio, foi derramado o dom do Espírito Santo, Pois eles, esses homens que estavam ali com Pedro, ouviram, os gentios falando em línguas e engrandecendo a Deus. Se talvez o Espírito Santo não tivesse sido derramado sobre os gentios, os crentes, os judeus, não teriam crido no testemunho deles e não lhes concederiam o batismo em água, continuando a fazer ali essa acepção entre gentios e o povo judeu. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, preparou todas as coisas para que ninguém ficasse com dúvida. Preparou Cornélio, preparou Pedro, levou ali, fez com que Pedro levasse ali testemunhas, para que não ficasse só a palavra de Pedro. E a palavra não fala quantas pessoas, mas a palavra fala que alguns irmãos estiveram ali com Pedro. Como eu disse no início da aula, eu não vou me estender muito, vamos estudar tópicos menores para que fique bem claro, passo a passo. O livro de Atos ele é complexo, muitas coisas acontecendo, então a gente vai estar estudando pouquíssimos tópicos por semana. Na próxima aula, vamos abordar os discípulos em Antioquia, Pedro e Tiago perseguidos e a morte de Herodes. Quero te agradecer por estar aqui comigo e por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar.